Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos aqui novamente nessa sexta-feira através do Jornal da Navegantes. Hoje, dia 2 de setembro, início de mais um mês. E há pelo menos 2 meses vemos tratando aí desse projeto de geração de renda em famílias de baixa renda, preferencialmente inclusas em projetos e programas sociais do governo federal. Vamos novamente salientando, esse projeto e esses programas e entrevistas realizados com o Saul, eles não têm cunhos políticos e partidários. Estamos sendo cautelosos, tomando cuidado em trazer dados com fontes e que sejam dados concretos. Não estamos trazendo mentiras aqui, estamos trazendo fontes concretas e apresentando aí propostas de um programa de inclusão social para que jovens deixem de sair aí do norte do estado, se deslocando para regiões metropolitanas, como está tendo constantemente. A gente sabe aí que esse jovem, o município investe nele e aí pelos seus 18 anos ele acaba se deslocando para a região metropolitana ou demais localidades do Brasil aí em outros estados também, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, quem acaba perdendo são esses municípios pequenos. Esse projeto, ele está incluso hoje em pelo menos 10 municípios aí do norte gaúcho, lembrando que credenciados temos 14 no norte e com certeza demais municípios de todo o Brasil irão aderir a esse projeto, porque é um problema que está sendo enfrentado em todos os municípios de pequeno porte. Nessa sexta-feira, quero desejar uma boa tarde a todos que estão na audiência, um excelente final de semana e a mesma coisa a ti, Saul. Uma excelente tarde a ti. Convido você aí a saudar os ouvintes do Jornal da Navegantes dessa sexta-feira e colocar sobre esse projeto novamente. Hoje, que novidades você traz aí a esses ouvintes que estão toda sexta aí, estão ligando o rádio para se informarem e estarem inteirados sobre o que é esse projeto de geração de renda. Uma boa tarde novamente. Boa tarde, Wellington. E na medida que eu te cumprimento, te dizendo boa tarde, esse boa tarde eu quero que seja extensivo e também saudar esse grande público ouvinte da Rádio Navegantes. 98.3, né? Que é a frequência. Mas eu também te cumprimento porque, para mim, que venho aqui, né, nesse desafio e ninguém está ganhando nada para isso, né, é uma forma como a gente pode dar uma contribuição para fatos que têm grande repercussão na vida das pessoas e na vida da comunidade, né, econômica, social e tal, né. Então, eu te cumprimento porque você fez uma introdução correta. Isso, para mim, é muito importante porque é um sinal de que você, tanto quanto outros e outras que a gente tem se encontrado nas ruas, hein, a repercussão do nosso trabalho aqui está sendo positiva. E tendo em vista que a população já começou a discutir o assunto, né, e até poucas, mas começaram a procurar para entender melhor o programa, né, inclusive o pessoal que está na disputa partidária para esse momento, para cargos eletivos, né? Claro que você enfatizou muito bem, nós não temos compromisso com eleições, nós não temos compromisso com partidos políticos nenhum, porque chega de fazer programas e depois ser cabo eleitoral de políticos. Esse é um programa que ele não é para políticos, né, políticos profissionais que só usam isso quando lhe convém. Ele não é um programa para as prefeituras, nem para as administrações, ele deve passar pelas administrações, mas ele é um programa dirigido à população que tem o problema. Nós não vamos perder o foco de chegar, né, a curto, médio e longo prazo nas residências e naquelas famílias que de fato precisam. Exatamente, Saul. Vale salientar aí a esses ouvintes da 98.3 que esse programa ele está sendo aí aliado de instituições. Temos a Embrapa, a Funasa, Universidade Federal de Santa Maria fortemente apoiando esse projeto. Você já se encontrou com coordenadores dessas instituições, então ele não é somente coordenado a nível municipal. Esse projeto está aí sendo trabalhado em todo
norte do Rio Grande do Sul, instituições junto aí com o Saul, coordenando esse projeto. E lembramos que cada município tem uma realidade, né, Saul? Cada município tem aí as suas formas benéficas, maléficas de se trabalhar, e dentro disso esse programa adere todo um grupo. E esse grupo são esses municípios que a gente trabalha. Então vale ressaltar a esses ouvintes da 98.3 que mesmo nesse pleito eleitoral delicado que a gente se encontra aí em todos os municípios, a gente vem aqui sem fins lucrativos, sem lados partidários e somente de forma noticiosa tratar sobre esse programa. Para quê? Para informar você aí que está em sua casa nesse momento sobre toda a extensão desse projeto. Agora, Saul, eu deixo aí a palavra para você, que com certeza vem abordar novos assuntos. Esse que é um texto bastante amplo, uma conversa bastante extensa. Então, passo aí novamente a palavra para você. Wellington, dado vamos dizer assim, a dimensão do programa, dado também a dimensão do problema, ele é um programa que tem uma abrangência muito grande, ele tem diversas formas da gente entrar para fazer esse debate, como você está contribuindo já cada vez mais, e é importante que também, na condição de jornalista, você também se aproprie muito bem disso. Vou enfatizar isso que foi falado. O programa não tem dono. O programa começou a partir de análise de uma situação que ela é forte, ela é bastante nociva, ela é depreciativa, ela é injusta, porque existe um laboratório no anonimato que ele produz pobreza. Não é verdade que as pessoas são pobres por vagabundo. Repito, quem quiser debater isso, nós podemos no momento debater isso. Não é verdade. A pobreza também não é uma maldição de Deus, porque Deus não quer sofrimento para ninguém. Deus quer vida e vida boa e abundância para todos os seres humanos. Então, nos resta a certeza de que a pobreza tem uma causa. A causa é a ação do homem pelo homem. E isso se define em dois pontos: política socioeconômica. Esses três pilares nunca vão estar separados. Ou estão brigados, estão divergindo, estão convergindo. Mas isso é que determina a vida das pessoas. E o nosso país vive historicamente em desigualdades sociais e econômicas, que é uma aberração. De fome, de miséria, de ignorância, e uma série de questões aí. E o programa nasce justamente ali, nesse público que ele é excluído, ele é descartado de forma desumana do modelo socioeconômico. E hoje, dada a repercussão que a gente está sentindo nas ruas e o interesse que está se gerando, né, diversas pessoas vieram nos cumprimentar, dizer que está certo, é isso mesmo, porque quando ninguém provoca isso, as coisas acontecem no anonimato, e no anonimato é que se configura a injustiça. E eu me proponho hoje, quero que você me ajude, eu acho que já é o 5º ou 6º programa que nós fizemos, né? Então, considerando que ele é bem incipiente ainda, a repercussão já é positiva. E alguns pegaram programas posteriores, mas algumas pessoas que vieram falar comigo, eles não conseguiram entender bem a origem. Então, a origem a gente já comentou. A atitude, o desafio, os protagonistas começaram a acontecer, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui um dos pensador do programa, um dos autores do programa, que isso não foi de uma hora para outra. Wellington e quem está nos escutando, eu tenho mais de 20 anos dentro dessa mecânica de pequenos e grandes municípios, mas com isso eu tomei uma atitude. Grandes municípios têm outras riquezas, têm outros caminhos, mas pequenos municípios não têm volta. E principalmente em pequenos municípios, quando nós vivemos numa economia única. Economia única, evidentemente, com seus desdobramentos a partir do consumo daquela economia única. Mas, assim, do ponto de vista de incorporar, de agregar os jovens ou de agregar outros empreendedores na economia, é aqueles que se estabelecem no município para atender aqueles que estão na economia mesmo, que é a nossa economia. E pela abrangência dos raios de cobertura da Rádio Navegantes,
nós temos uma economia única, que o que difere um pouco é o município de Sarandi, que tem uma opção por teste, linha mecânica e tal. Mas aqui e os demais municípios pesquisados, vou repetir uma coisa muito importante que foi determinante lá no governo, do ponto de vista do governo aceitar o programa, e depois a Universidade Federal de Santa Maria aceitar o programa, e hoje a Universidade Federal de Santa Maria é a gestora de todo o programa. E então o nosso diretor lá, o Genésio Mário da Rosa, o professor Jefferson, né, o Munareto, esse pessoal são os parceiros nossos incorporados. Tiveram, o diretor teve junto em Brasília agora, nós trabalhamos hermanados, porque isso exige. E eu, então, tenho mais a responsabilidade de também coordenador do programa, mas, assim, do ponto de vista da organização dos pequenos municípios. E esse programa surgiu a partir de 2010, a gente fazendo uma avaliação com os prefeitos que a gente já vinha trabalhando, né, chegamos a uma conclusão de que tudo isso que a gente aprendeu de Brasília, buscar dinheiro, não sei o quê, e aí isso é muito forte ainda. Os prefeitos pegam um avião, vão a Brasília, vão lá e pegam dinheiro, mas não tem o planejamento local. E o dinheiro que é mais fácil pegar em Brasília é o dinheiro das emendas parlamentares. Mas não tem, e não tinha, e não tem ainda, com exceção desse programa, uma análise de aonde aplicar esse dinheiro de tal forma que os jovens permaneçam no município, que o município cresça não para uns, mas que cresça para todos. Eu tenho alguns prefeitos que futuramente a gente vai ter que, acho que, dar um prêmio para eles, porque estão junto, né, para o que der e vier desde 2010. Como é o prefeito de Nicolau Vergueiro, como é o prefeito de Ibirapuitã, como é o prefeito de Sagrada Família, de Lajado Bugre, de São Pedro das Missões. Essas pessoas sentiram porque o município deles também está desaparecendo. E aí vamos entrar um pouquinho, acho que ainda temos um tempo, né? No sentido de resgatar um pouco, voltando assim, agora aterrissando, diríamos assim, nossa região, né? Que, da abrangência aqui, eu já falei antes, com exceção de Sarandi, que tem uma outra economia, mas os outros municípios aqui da região vivem basicamente, se nós parar a agricultura, fecha as portas. A não ser que fique algum posto para abastecer os caminhões que passam, os carros que passam aqui na RS 304, mas do modo geral, para. Vamos lembrar também que o município de Ronda Alta, quem está nos ouvindo, muitos vão lembrar, o município de Ronda Alta, o município de Sarandi, todos os municípios da região, foi povoado de pequenos agricultores. Nós e eu participei ativamente como um dos organizadores da ocupação das terras da Brilhante, 1.600 hectares, mais 1.600 hectares na Macali, que foram assentados 220 famílias. Hoje, tem aproximadamente 30 ou 40 famílias, porque o modelo que vai corroendo a economia dos pequenos, ele funciona no anonimato. E nós não temos ainda, a sociedade não criou mecanismo para entender isso, para se aprofundar com isso, se preocupar com isso e buscar solução para isso. E a solução não tem outra a não ser a comunidade, de uma forma geral, por isso que não é partido político, a comunidade, de um modo geral, que tem interesse na nossa região, todos terão que ter interesse, se quiserem sobreviver. Você disse muito bem, os dados que estão aqui não são inventados, são oficiais. E considerando os dados oficiais e se portando pelos dados oficiais, isso nos leva a crer com um alto grau de segurança de que tem muitos pequenos municípios que logo, logo vão ou volta a ser distrito, né, ou vai desaparecer, ou vai virar um condomínio de meia dúzia de lavoureiro. Não sei o que vai acontecer, mas os dados mostram que a população está diminuindo e que a renda está se concentrando. Eu pego um exemplo que, para nós aqui, é mais prático olhar Ronda Alta. Ronda Alta, 70% da riqueza produzida no município, 70% da riqueza produzida no município está sob o domínio de 20 e poucos por cento da população, que são os produtores rurais. Mas indo um pouco mais a fundo, para a gente poder ter segurança do que está fazendo e do que está falando, essa repercussão dessa riqueza não está representada nos pequenos, está representada nos grandes. E esses grandes vêm ocupando o espaço que era dos pequenos. E ali, você já falou diversas vezes, e aí nós temos uma dívida com o 20, nós precisamos dar uma contribuição no limite daquilo que a gente consegue entender, mas e os jovens por que estão saindo?
porque brigaram em casa, porque não gostam mais do município, porque se formarem e vão para um lugar lá que já estão esperando, o lugar está pronto, e lá eles vão resolver o problema da vida deles. Não, não é isso. Temos uma diferença muito grande em o que é prioridade para a economia local ou a economia regional. Prioridade do ponto de vista do governo federal, do ponto de vista dos financiamentos, do ponto de vista das mudanças que aconteceram no Brasil na economia. E nós hoje pagamos um preço muito caro pela mudança que aconteceu na economia e na política na década dos anos de 1960, quando houve o chamado golpe militar, implantar um novo modelo econômico no Brasil. E o novo modelo econômico no Brasil, para a agricultura, quem fez o projeto foi uma firma americana chamada de Rockefeller. E é isso que está aí, que chamam de desenvolvimento, mas que cria câncer, que mata, que empurra o jovem embora, que destrói a propriedade dos pequenos, que nós vamos, no momento certo, nós vamos também falar a respeito disso. Para encerrar aqui, Saul, então, uma pergunta-chave aí dessa nossa entrevista nessa sexta-feira. Esse projeto de geração de renda, podemos dizer que ele é aí um futuro brilhante, uma nova economia que pode ser instalada nesses municípios? Responda aí, já encerrando nessa sexta-feira o Jornal do Navegantes. Ele é um projeto que tem foco determinado. Toda a proposta dele é para incluir outras famílias que têm baixa renda, para que elas também tenham renda, porque isso é a sobrevivência do público que mora na cidade e do pessoal, dos empreendedores, das lojas e tal da cidade, precisam disso. Se nós não fizer isso, Ronda Alta, não tão rápido como outros municípios pequenos, mas Ronda Alta também está com essa bactéria de enfraquecimento de um lado, que é o grande consumidor, e de empobrecimento, ou fuga do pequeno, e o grande tomando conta. Beleza, conversei aí com o Saul Barbosa nessa sexta-feira, muito interessante essa entrevista, várias dúvidas foram sanadas e com certeza numa próxima oportunidade estaremos tratando de demais assuntos deste projeto de geração de renda, especialmente inclusas em famílias de baixa renda.